Facopcast, a nossa voz é odontologia. Hoje estamos aqui com o Dr. Eduardo Picanso com o tema Empreender na Saúde, necessidade ou diferencial? Muito bem, Sabrina. Obrigado pelo convite, estar aqui mais uma vez. Já estou quase sócio aqui do Facopcast e é um prazer, pode perguntar o que quiser, que fizer sentido, para a gente discutir esse tema que é de máxima importância e relevância e que a maioria das pessoas sabe que precisa, mas não se move para poder aprender. Sempre tem que ter um diferencial, né? Dr. Eduardo, olhando para a sua trajetória, em que momento você percebeu que empreender na saúde deixou de ser opção e virou necessidade? Vamos lá. Eu estou formado há 30 anos, esse ano faz 31 de formado, e eu com 3 anos de formado, eu assisti uma palestra de gestão e marketing, e na hora que eu assisti, eu falei, cara, como é que a gente não viu isso aqui antes? E aí eu comecei a me interessar pelo tema, isso foi no ano de 98, e aí comecei a me aprofundar na parte da gestão, na parte administrativa, na parte do marketing, das vendas, e desde 2003 eu tenho curso, treinamentos e mentorias sobre parte de desenvolvimento empresarial. Então, não sei quando é que vão ver esse episódio aqui, mas em 2003 eu já comecei a dar aula disso, a gente está em 2026, já são 23 anos. Então, em 98 você já estava aí nessa área. Foi na hora que eu percebi que o que acontece? A gente gosta muito da desculpa, né? Que ninguém ensinou pra gente, que a gente não aprende na faculdade. Eu falo, meu irmão, o responsável por aprender o que eu preciso aprender sou eu. Então, se eu não busquei o treinamento e eu não aprendi porque eu não busquei o treinamento. Não é porque ninguém ensinou. Você não foi buscar. Então, na hora que eu vi que ao abrir um consultório, eu precisava entender o que é ser dono de um negócio, eu fui buscar os conhecimentos para ser dono de um negócio. Tá? Eu sempre defendo que criança faz o que quer, adulto faz o que tem que fazer. Então, quero ser cirurgião, eu vou fazer uma faculdade de odonto primeiro e depois especializar nisso. Então, eu escolho o que eu preciso para desempenhar aquela função e ter repertório para saber tomar decisão. Então, hoje, muita gente entra em tráfego pago e perde dinheiro, e tem paciente qualificado, cara, porque merece esse paciente ruim. Porque ele não sabe pensar, ele não sabe escolher, porque ele não tem repertório, ele nunca fez um treinamento para aprender a pensar. E o preço que você paga é muito alto, não adianta ficar chateado comigo. Ele está jogando a verdade na minha cara, um tapa na cara. Mas você ou aprende com um tapa ou vai fazer mimimizice. Tem que ir para a luta. Tem que entender que você escolhe ser um bom pai, você escolhe ser um bom marido, você escolhe ser um bom empresário, você escolhe ser um bom dentista. E essa escolha requer você alocar tempo para desenvolver aquela competência. Se você não colocou tempo para desenvolver aquela competência, você não vai ter competência porque já está com 20 anos de formado. Na verdade, é o contrário. Tem 20 anos que você está perdendo dinheiro porque foi arrogante para falar, não, já sou um dentista pós-doutorado, mas nunca entendeu como ser dono de um negócio. Aí você não sabe vender, você não sabe atrair o cliente certo, montou o consultório no lugar errado, a equipe falha, que você não sabe montar uma equipe autogerenciável. Tudo isso você aprende numa formação empresarial. Então, se você não faz, você escolheu entrar pro game sem estar preparado. Imagina eu entrar para uma cirurgia sem fazer odonto. Não tem como, né? Então, só que é assim que as pessoas entram para montar um negócio, sem ter feito uma formação empresarial. Então você não tem repertório para fazer escolhas, para fazer as perguntas, para buscar as estratégias, para entender onde eu quero chegar, qual é a visão de mundo que eu tenho, que eu quero transformar através da minha marca e por aí vai. Hoje o profissional de saúde que não empreende corre o risco de ficar para trás no mercado? Por quê? Não corre o risco de ficar para trás, não. Ele já ficou. Ele não vai ficar, ele já ficou. Porque o dinheiro não aceita desaforo. Tá? Então, a gente escolhe as ignorâncias que a gente vai ter. Então, o que eu resolvo ignorar? Eu resolvi ignorar o que é empreender. E não tem jeito. Se você está montando... Assim, odontologia não é comércio. Não. Mas também não é só esse sacerdócio. A prestação de serviço não é negócio. Mas você montar um consultório é negócio. Então, eu preciso empreender... Porque o que empreender significa? Empreender não é ser empresário. Empreender é uma base de comportamento, onde ao eu ter competência para analisar mercado, analisar as oportunidades, as dores que eu posso resolver, principalmente de forma única, eu começo a ter ideias de solucionar problemas. E quando eu transformo a solução do problema em dinheiro, isso é você criar negócio. Então, eu tenho a iniciativa, planejo, invisto e crio algo que eu vou transformar uma dor
em dinheiro, porque eu estou tendo uma solução diferente. É um conjunto. É um conjunto. Até o entendimento do que é empreender, a maioria das pessoas não sabe. Confunde com ser estrategista, com ser empreendedor, com ser empresário, com ser gestor. Ah, a gente tem que fazer gestão. Cara, gestão não tem nada a ver com ser empresário. A gestão não tem nada a ver com ser empreendedor. A gestão administrativa é nível tático, é nível gerencial, é outra coisa. Então, nem para dar opinião, as pessoas entendem a parte conceitual, sistêmica de um negócio para poder falar sobre a coisa. Então, e acho que esse é o grande problema da sociedade brasileira hoje, de emitir opinião daquilo que ela não faz a menor ideia do que está falando. E aí você tem pessoas rasas, com negócios que tendem a quebrar, ou já estão quebrados, só que como ele tem dinheiro para continuar injetando, ele não está na conta que quebrou, mas se eu analisar o fluxo de caixa dele, está deficitário. E se o fluxo de caixa dele consumiu capital de giro, ele quebrou. Até o entendimento disso, a pessoa não sabe. Sim. Então, E a gente percebe que muitas clínicas, elas ficam esperando o cliente vir até elas, né? Ficam dependendo de lead e não vai à frente, né? Fica só recebendo o mesmo pedido. a gente trabalha lá no meu treinamento, chamado Meu Consultório Ideal, a gente trabalha de 16 a 20 funis de atração de pacientes. Tá? Então, o tráfego pago até um deles, tá? Dos 20 que a gente trabalha lá. Mas eu brinco que a galera usa o funil de Deus. Sabe qual é o funil de Deus? Qual? Abre a porta do consultório, faz o sinal da cruz, se Deus quiser vai entrar alguém. Porque é o que a galera faz. E assim, e hoje está na moda, falar de lead, fazer o marketing digital. A pessoa entra na moda e não entendeu o game. Hoje a gente trabalha, eu vou dar 2 palestras hoje aqui no Congresso. E as 2 sobre como fazer parceria estratégica de forma estruturada, bem feita, para lotar a agenda. O bom paciente, uma boa, você acha que um paciente está procurando, sei lá, um endócrino, um cardiologista, um dermato, você vai clicar num anúncio ou você vai pedir indicação para alguém? Pedir indicação. Então, a premissa básica é, o bom cliente, ele sempre vem indicado. O teu nome está saindo da boca de qual parceiro? Se você não fez parceria, teu nome não saiu da boca de ninguém. É o famoso boca a boca, né? Porque tem vários boca a boca. Tem um boca a boca vindo de paciente, tem boca a boca vindo de parceiro. Então eu estratifico isso nos funis. Mas o boca a boca vindo de parceiro, que é a referência, que ele já tem a transferência de autoridade ali. Eu sou dentista. Quantos nutricionistas me indicam? Quantos osteopatas? Quantos fisioterapeutas? Quantos médicos? Quantos psicólogos? Se eu não ajo, se eu não ajo para fazer a parceria, o meu nome não vai estar saindo da boca de ninguém. E eu sou responsável por mapear quem são os parceiros estratégicos que estão lá a 2, 3 quilômetros do meu consultório, e eu ajo para tomar um café da manhã com eles, ou participo de mentorias como a minha comunidade Harmonia Connection Club, onde a gente tem uma rede de multiprofissionais para fazerem conexão e você começar a ter paciente indicado de um para o outro. E eu faço o primeiro movimento de entender, se eu quero que você me indique paciente, o que eu tenho que fazer primeiro? Indicar para você. Então, eu preciso querer entender qual é a disfunção, o problema que você resolve, para eu ver, nos pacientes que eu atendi nos últimos 60 dias, quantos eu poderia ter te indicado e não te indiquei? É um trabalho conjunto, né? É um trabalho de entendimento, tá? Então, eu acho que hoje um dos maiores problemas que a gente tem é que a maioria das pessoas quer aprender alguma coisa com 5 dicas D e não sabe pensar. A maioria não sabe pensar, ela não sabe raciocinar. Aprendeu tudo com 5 dicas D e você paga um preço em função disso. Que sempre você precisa de alguém que pode te falar 5 dicas de alguma coisa e não sabe pensar sobre o assunto. Agora conta aí pra gente, quais erros mais comuns você observa em profissionais da saúde que decidem empreender? Quais principais erros para quem decide empreender? É que assim, se ele decidiu empreender, ele decidiu avançar nesse conhecimento. Então ele já minimiza o erro. A pessoa que empreende sem decidir aprender a empreender, os principais erros, acho que a pergunta é essa, o que vai errar? Monta o consultório no lugar errado, não tem público-alvo definido. E se não tem público-alvo definido, eu não tenho o mapeamento da jornada de compra ideal, eu não sei quem é meu cliente ideal, então como é que ele compra, por que ele compra, de quem que ele compra, quando que ele compra, eu não sei nada disso. E eu não monto um plano de negócio. Como é que eu vou montar um planejamento de um paciente? Eu vou atender um paciente sem montar um planejamento para ele. Como é que eu vou fazer um planejamento se eu não faço diagnóstico?
Primeiro o diagnóstico, depois o planejamento, depois a execução. O negócio é a mesma coisa. O diagnóstico vem da onde? Eu olhar para o mercado e entender quem é o cliente que eu quero atender. Existe uma fatia de mercado que eu consigo entrar? Qual é o meu diferencial competitivo? Para poder, a pessoa que já é atendida há anos pelo Dr. João, por que ele vai largar o Dr. João para vir comigo? Se eu não tenho o trabalho de entender isso aqui primeiro, para saber se tem espaço para mim, eu monto sem perfil de cliente, lugar errado, equipe errado, preço errado, tributo errado, sem processo administrativo, sem gestão de risco jurídico, não entende nada da parte trabalhista, da parte previdenciária, da parte societária, responsabilidade civil, ética e criminal, não entende nada disso. Sem planejamento nenhum. Nenhum. E aí, como é que dá certo? Não dá. Não dá. Não dá. Porque ele nunca escolheu, como eu falei, quer fazer cirurgia, você tem uma jornada para ser um bom cirurgião. Você vai ter que entender de fisiologia, de farmacologia, de anatomia. Não é só entender como é que corta e instala o implante. Que é isso que as pessoas... Fazer uma analogia para o mundo empresarial. Ah, quero fazer implante, mas não quero fazer odonto. Ah, deixa eu fazer uma aula aqui, como é que fura aqui o osso, como é que instala o implante. Se é um implantodontista fazendo só esse curso de fresagem e instalação, não. Tem que fazer odonto. O teu repertório, o teu conhecimento macro, o teu entendimento de como se pensa, vem da tua base. Se eu não tenho base empresarial, empreendedora, estratégica e gerencial, você não vai saber pensar. E não saber pensar, não tem como eu delegar para alguém ser dono no meu lugar. Não posso falar, Sabrina, quero que você seja dono no meu lugar. Dono não se delega. Posso pedir para você gerenciar alguma coisa? Posso. Mas ser dono não. Então, você escolhe se preparar ou você escolhe não se preparar. Um dos meus últimos slides em aula, sempre é: a competência empresarial é uma escolha. Portanto, a incompetência também. Forte. Porque não tem moleza. Não tem moleza. Você escolhe se aprimorar. É escolha. Você escolhe... E eu falo assim, o preço que se paga não é o preço do dinheiro. É o preço do tempo que você vai dedicar e ter disciplina e foco para poder cumprir e ter consistência para poder implementar. Porque assim, um treinamento empresarial, ele não é Netflix. Dá para você assistir, nossa, que legal, nossa, pô, adorei, pô, que maneiro, pô, que insight. Isso é Netflix. Treinamento empresarial é, cara, como é que eu monto a parte de planejamento tributário? É isso aqui, vamos para a prática, vamos para ação. Executar, né? Exato, eu tenho que agir. Então, é diferente a maturidade de quem está montando um negócio e entende que um treinamento empresarial não é Netflix. Porque se você não age, nada acontece. O cara que entende isso, ele já consegue dar um passo para frente, né? Com certeza. Sim. Só não tem como andar para frente se não for assim. Não tem. Você pode dar umas sortes. Que assim, existem alguns elementos que eu não sei se consigo no podcast abordar, porque assim, o com quem eu vou, ele é tão importante do para onde eu vou. Então, se eu tô com as parcerias certas, eu posso até não ter uma clareza hoje para onde eu tô indo, mas se eu tô bem relacionado e as pessoas da minha relação, elas dividem o mesmo cliente-alvo que eu quero, o ICP, o perfil do cliente ideal, eu posso em algum momento aqui decidir para onde eu vou, mas eu já tenho os com quem. Então, o com quem forte te fortalece. Só que até para isso, tem gente que pode dar sorte de já ter assim, o cara estudou na faculdade que é paga, então já teve um network com pessoas, filhos de empresários, já vai para um outro patamar de network. Só que se ele não entender o game, ele não usa aquilo para nada. Não usa para nada. Doutor, e qual o maior conselho você daria para quem quer iniciar a empreender agora? Você é responsável pelas suas escolhas. O conselho é, você é o único responsável pelas suas escolhas. Você escolhe, como eu falei antes, ser um bom marido. Você escolhe ser um bom pai. E assim, o escolha é você colocar presença intencional no que você está fazendo. Você vai montar um negócio, escolha ter presença intencional naquela área. Então, mas eu sou dentista. Pican, eu sou dentista. Tá bom. Quantas horas por mês você vai ser dentista? Quantas horas por mês você vai ser gestor? Para você analisar os KPIs, os indicadores de resultado de cada um dos pilares. Quantas horas por mês você vai ser estrategista, que é o papel do dono. E cada papel ele é remunerado diferente. Você como dentista vai ser uma remuneração. Você gestor é outra. Você dono é lucro ou prejuízo. Então se eu não estou preparado para montar nada,
Eu posso ganhar dinheiro como gestor, como dentista, mas ter um prejuízo como dono. Então o teu negócio é um negócio que não dá. Só que sempre o responsável é quem está à frente. E não tem jeito. E uma coisa... O conhecimento empresarial é um treinamento contínuo. Por quê? Isso não me estendo muito aqui. Mas vou dar um exemplo. Se hoje, como as pessoas compram, é diferente de como se comprava 5 anos atrás, 10 anos atrás. 15 anos atrás. 15 anos atrás não tinha nem internet. Não tinha... Há 20 atrás não tinha celular. Então, a forma como compra muda de tempos em tempos. Então, a maneira como eu tenho que chegar no meu mercado-alvo muda. Quem tem que entender isso é o dono. Gerações compram diferente. Mas uma pessoa da geração Baby Boomer compra de um jeito, geração X de outro, Millennial outra, geração Z outra. E cada tipo de temperamento compra diferente. Um colérico compra de um jeito, um fleumático de outro, sanguíneo de outro, melancólico de outro. Trabalhar a jornada emocional. Então, assim, o que eu vou trabalhar na minha linha editorial de comunicação para gerar curiosidade, para gerar confiança, para gerar segurança? Qual é o sentimento que eu quero gerar na pessoa quando ela interage com o meu conteúdo? Isso é intencional. Só que isso é uma estratégia do dono. Ah, quem vai fazer é o dono? Não, aí você contrata uma agência. A agência vai fazer a estratégia que o dono pensou. Só que o dono não sabe pensar, manda a agência fazer, a agência não sabe fazer isso, porque o dono não tem estratégia nenhuma, e aí todo mundo reclama da agência, porque o grande responsável é o dono. Tem que acompanhar, tem que ter leitura, tem que ter a visão. Tem que saber. Se não tiver a visão, não acompanhe e fica para trás. Tem que saber. Então, acho que o meu conselho é: seja responsável pelas suas escolhas. Para de viver no automático e esteja presente de forma consciente no que você vai resolver fazer. A presença intencional e o comprometimento são comportamentos que não dependem de ninguém. O resultado de qualquer pessoa, ele vem de 8 comportamentos. E se é comportamento, não depende da tua circunstância. Então, não é porque eu estou na favela, não é porque eu estou na beira da praia, não é porque meu pai é violento, porque assim, não é circunstância. Primeira coisa, eu decidi que eu vou fazer. Eu tenho um mentorado que ele tinha um complexo de gordinho desde a adolescência. A vida inteira, desde 10, 11 anos de idade, tinha um complexo de gordinho. E aí ele entrou na mentoria em janeiro do ano passado, está 1 ano comigo. E aí em maio, que ele entendeu o processo de resultado, ele é um cara que na mentoria tem um resultado absurdamente fora da curva, porque ele entendeu que primeiro você decide. E aí, como ele decidiu emagrecer, agora ele perdeu 26 quilos. Mas ele está com 53 anos. Mas ele ficou gordinho desde os 11. Por que ele sempre precisou perder tantos quilos? Mas ele decidiu. Por que agora mudou? Porque para ter resultado precisa decidir. E a decisão implica em pagar preço. As pessoas não querem pagar preço. Então, primeiro, comportamento, decisão. Segundo, disciplina. Colocar na agenda e cumprir. Terceiro, foco. Botar na agenda e não fazer nada em paralelo. Presença intencional. Quarto, compromisso com o aprendizado e não com cumprir a aula. Sexto, aplicar. A maioria não aplica, Netflix. Sexto, fazer com vontade, comprometido. Sétimo, ser consistente. Toda semana você fazer o que tem que ser feito. E oitavo, ser resiliente. Se você não faz nem um deles, se eu não ajo, não tem resultado. Se eu não faço com foco, não tem resultado. Se eu não aplico, não tem resultado. Se eu não tenho disciplina, não tem resultado. Se eu não sou consistente, não tem resultado. O meu resultado vem da minha compreensão dos 8 comportamentos, depende só de mim. Não é de ninguém. É da competência de cada um. Você escolhe ter foco. Você escolhe ter disciplina. Está na tua zona de controle. É diferente, eu tô com uma mulher, eu quero que ela me ame. Eu não tenho controle se ela me ama. Se ela vai ficar com outro maluco, se ela vai ficar com outra mulher, não tenho controle sobre isso. O que eu tenho controle? O amor que eu posso dar. Isso está na minha zona de controle. Todo o resto, se o pai dela vai morrer, não tem controle de nada. É consequência. Não tem controle de nada. Então, eu foco em quê? No que eu controlo. No que eu não controlo, eu não foco. Então, a vida tem uma questão da imprevisibilidade da vida, mas o que está na minha zona de controle, se eu seguir com os comportamentos certos, diminui procrastinação, diminui ansiedade, diminui depressão, por conta de quê? Autoconhecimento. E autorresponsabilidade principalmente. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Tivemos uma aula aqui
pouco tempo, né, doutor? Muito obrigada pela sua parceria. Para quem quer saber mais do seu trabalho, fala sua rede social. Vamos lá. Pode seguir lá na rede social, @EduardoPicanco, que é o Picanço sem C cedilha. Se quiser seguir lá também o Congresso Harmonia, @Congresso Harmonia, que eu organizo também, sou presidente do Congresso. Tem a comunidade Harmonia Connection Club. Lá no meu site, eduardopicanco.com.br, tem tudo lá. E o meu consultório ideal, que é esse programa, eu tenho a formação empresarial, que são os 8 cursos de formação, curso de desenvolvimento pessoal, de empreendedorismo, plano estratégico, plano financeiro e tributário, plano jurídico, plano administrativo, plano de marketing, plano comercial. É uma formação empresarial, 100% online, gravado. Ou seja, se você não consegue assistir um curso, você consegue colocar no dia que você quiser, na hora que você quiser, você fala que não consegue porque é online, o problema é muito maior que você está achando. Tá? E eu tenho uma mentoria em grupo, que é o Mastermind, meu consultório ideal, que é um programa de educação empresarial continuado, que é toda segunda-feira, 7h30 da noite. Você pode entrar por 3 meses, 6 meses, 1 ano. E é para a pessoa que já entendeu que quando você está num ambiente que está discutindo sobre isso toda semana, você avança em passos mais largos. É ao vivo, você acessa a gravação também, mas o ouro você está lá ao vivo, lá comigo. E tem a consultoria individual também, se você achar que faz sentido. Conteúdo completo. É para tudo. Tem programa low ticket. E aí, assim, quanto vale a pergunta final? Para você falar assim, é dinheiro, é muito dinheiro. Vou nem falar quanto é que é. Mas quanto vale se você tivesse, como dei o exemplo de parceria, 20 parceiros que te indicassem, sei lá, 3 pacientes no ano, 60, mais uns 40 que você fizesse com outras estratégias. Quanto é o ticket médio anual de um paciente? Estou botando vezes 100 pacientes, se você tem um ticket médio de 4 mil vezes 100 pacientes, são 400 mil reais que você não está fazendo. Quanto você investiria para poder fazer isso? Tá? Para não falar que o curso é caro ou barato, tem que ver o quanto você está perdendo. E aí tem economia de imposto, tem um monte de coisa. Tá? Mas o quanto eu estou deixando de fazer por não ter esse conhecimento. Se a mentalidade é de gasto, vai achar, vou ter que gastar tanto. Se a mentalidade é de investimento, para eu ter esses 400 mil, tem que investir quanto? Se fosse 200 mil, eu já pagaria. Vou ter mais 400. Quanto eu preciso investir? 200. E a partir do outro ano, não gasto mais nada? Tá? Mas não custa 200 não, tá? Muito menos do que isso. Doutor, obrigada pela parceria. Obrigado. Até a próxima. A gente se fala. Facopcast, a nossa voz é a odontologia.